Oi, gente. Esperar aqui o Pai Rodney chegar para a gente conversar sobre apropriação cultural, que é o tema hoje da live. Aí, tá chegando. E Oi, aí, pai. Djamila, tudo Boa bem? noite. Tudo Boa bem? noite. Eu tô bem, você? Tudo bem, estamos aqui nos Sei que eu tô bem entendendo, um né, pouquinho. nessa nova rotina aí, o senhor. Tô bem, tô bem. Estamos aqui. A gente está se adaptando também, tomando conta das nossas velhinhas aqui em casa. Tô com todas as minhas Uhum. mães estão em casa e eu tô tomando conta de todas elas, vigiando para não sair na rua. Agora Uma coisa inverteu, por né? outra. Hã? Agora inverteu. O senhor está tomando Agora conta eu delas. fico em cima. Mas tá bom, a gente está praticando uma reaproximação e eu acho que é importante. Então, as crianças aqui também estão, as velhas e as crianças, e tem sido uma convivência muito interessante nesses dias. É um Enfim, eu acho momento de que silêncio, né, pai? o Molu pede silêncio, pede recolhimento, pede introspecção, reflexão. A gente precisa pensar um pouco no tipo de relação que a gente está construindo, né, Djamila? A gente precisa começar a exercitar solidariedade, empatia. É muito importante que a gente pense nesse tempo como um tempo que nos permita uma reinvenção enquanto humanidade. Eu acho que a gente tem que estar lá na frente já, pensando no que vai ser, né, o futuro e como a gente vai construir uma nova lógica, uma nova ordem. Talvez esses valores pautados na acumulação precisem ser revistos, né? Talvez a gente tenha que exercitar mais trocas, mais reciprocidade. Eu tenho essa esperança. Vamos ver, né? É isso, pai, sua bênção. Eu Para chamo a todo mundo atenção está para chegando, o um. pessoal está chegando. A gente combinou de fazer essa live com o pai Rodney, que é babalorixá, doutor em antropologia e autor desse livro aqui, Apropriação Cultural, que foi o último título que a gente lançou pela coleção Feminismos Plurais. E a gente escolheu falar desse tema. Ah, Cotirene, beijo para a Carla Cotirene. A gente escolheu falar desse tema porque é um tema que gera muitas dúvidas, as pessoas muitas vezes acabam se confundindo no conceito, sempre gera muita treta de internet, sobretudo no carnaval, em algumas datas específicas. Então, acho que é importante a gente ter um embasamento. Esse livro é vendido pelo site da editora Pollen, da Pollen Livros, então acho que é super importante da gente adquirir, é uma coleção acessível para quem não conhece, a Femininas Plurais é uma coleção acessível na didática, no preço, né? E a Pollen agora está com uma promoção bacana de frete grátis nesses momentos de isolamento. E aqui a gente vai dar umas, né? Não vai dar para responder tudo, porque a gente tem uma hora, mas a gente vai dar aqui para vocês uma visão mais aprofundada, tentado da apropriação cultural. E aí, pai, acho que a primeira pergunta que eu queria fazer para o senhor, que as pessoas têm muitas dúvidas, né, sobre a questão do usar ou não usar. E o debate da apropriação cultural acabou sendo esvaziado e rebaixado para essa questão do pode ou não pode. Né? Ah, eu posso usar turbante, eu posso usar Uhum. isso. Então, eu acho que a gente podia abrir com isso de fazer uma discussão mais ampla do que não se resume, né, a poder ou não poder usar. É isso, né? Inclusive a gente acabou fazendo no livro um capítulo, né, que se chama exatamente Pode ou Não Pode. E aí, alguns casos polêmicos, o caso do turbante, do acarajé de Jesus, do bolinho de Jesus, o acarajé gospel, a capoeira gospel, né, foram casos que a gente foi usando como exemplos para avançar nessa questão do que pode e do que não pode, quando pode, mas não deve, e assim por diante. Primeiro, é isso mesmo, né? É a possibilidade de você aprofundar o debate e mostrar que a coisa não é tão superficial assim. Não, a gente não está falando daquilo que pode ou daquilo que não pode usar, até porque, como a gente bem sabe, uma pessoa negra não tem poder para dizer o que uma pessoa branca vai ou não usar. Então, a questão não é essa. A questão é realmente mostrar quais são os elementos culturais que estão em jogo e a maneira como eles dialogam dentro de um campo mais amplo, que é o campo das relações sociais e onde todos os conflitos vão se dar. Então,
enquanto relação de opressão, como é que a apropriação cultural se define e quais são os elementos que estão em jogo e do que a gente precisa diferenciar esse conceito para poder avançar para além do que pode ou do que não pode. Então, a tentativa que a gente teve nesse livro foi justamente de primeiro, compilar todo o debate que estava sendo feito a partir de todas as polêmicas que foram sendo geradas, mostrar que isso é uma discussão muito mais antiga e muito mais ampla do que se imagina, embora o conceito ainda seja usado, ainda não seja usado com tanta profundidade, né? Ele já é um conceito que vem sendo forjado, né, por intelectuais negros, inclusive, e o Abdias Nascimento é aquele que, de certa forma, já tinha ali, no genocídio do negro brasileiro, ele já tinha o conceito, embora não tenha usado o nome. Mas o conceito que a gente usa de apropriação cultural, ou seja, como um mecanismo de opressão, entender a apropriação cultural como um mecanismo de opressão, já estava ali em Abdias Nascimento, e a gente só fez, né, dar o nome e aprofundar a partir de todas as discussões que estavam sendo feitas, mostrando, né, que para além do que pode ou não pode, você tem toda uma estrutura racista que está determinando quem pode, né, e quem vai ser usurpado, quem vai ser roubado nessa relação. Então, a gente, primeiro, precisa diferenciar, né, o conceito de apropriação de todas as possibilidades de aculturação que a gente tem. Então, primeira coisa que a gente tentou fazer foi definir cultura, não a partir dessa definição da antropologia clássica, mas mostrar também uma definição que vem da intelectualidade do povo negro, dessa que já está preservada dentro dos terreiros, mas também de intelectuais que trabalharam com o conceito de cultura, entre eles o Kabengele Munanga, o próprio Fanon, né, que trabalha o racismo e cultura, né, naquele livro Em Defesa da Revolução Africana, e a partir daí, né, trazendo também tudo aquilo que o Abdias Nascimento já tinha falado no genocídio do negro brasileiro, a gente avançou nesse conceito de cultura, tratando, né, como Abdias já tratava, da aculturação, da assimilação, do sincretismo, da mestiçagem, enfim, da miscigenação, tratando de todos esses conceitos, mas fazendo uma diferenciação, né, porque para o Abdias, a aculturação e todos esses processos de aculturação, eles já eram considerados apropriação, embora ele não tenha dado esse nome. Ele falava em apropriar, né, ele usava o verbo apropriar, mas não usou o conceito, não usou o termo, né, melhor dizendo, apropriação cultural. Mas já estava ali, né, de certa maneira, só que o que ele estava entendendo como aculturação, aqui a gente tratou de diferenciar, porque a aculturação é, de fato, um fenômeno que acontece quando as culturas diferentes interagem, né? Há trocas, e as trocas acontecem. A assimilação acontece, e acontece até por uma questão de imposição. Né? Quando você percebe, por exemplo, que no sincretismo, no processo de sincretismo, a religião católica foi imposta aos negros escravizados, você vê que era uma condição para o negro continuar vivo, era uma condição, ou para ter sua existência civil, inclusive reconhecida, era uma condição assimilar a religião cristã. Até porque você tinha o batistério como um documento oficial. Então, para você existir, você tinha que ser católico. Então, o negro e o indígena, de certa forma, tiveram que assimilar a cultura do opressor para continuar vivos e para continuar existindo nessa sociedade opressora. Então, esses processos de assimilação, eles precisavam ser diferenciados daquilo que é a apropriação cultural, porque daí a gente já coloca a apropriação em outro termo, né, que é de um processo de opressão, um mecanismo de opressão, que se apodera de elementos culturais, sejam eles de quais ordens forem, tanto materiais quanto imateriais, mas ele se apodera desses elementos e esvazia esses elementos de significados, promovendo um apagamento dos povos que criaram esses elementos culturais. Então, basicamente, né, era por essa linha que a gente queria caminhar, né, trazendo todo
um embasamento que começava por definir o conceito de cultura e todos os processos de trocas, intercâmbios e assimilações e sincretismos, ou seja, todos os processos de aculturação que são normais, né, quando culturas diferentes interagem, mas também aos processos de opressão, e dentro desses processos de opressão, o de apropriação cultural é um que tem grande importância e que tem definido relações ao longo da história da humanidade. Ótimo, pai, que é um conceito que está ligado diretamente a essa expropriação histórica feita pelo colonialismo, né? Então, a gente tem hoje várias peças de culturas africanas em museus europeus, né? A gente tem... Então, eu acho que às vezes fica numa questão muito individual, né? E aí se perde essa dimensão estrutural, né? Histórica, dessa apropriação histórica que vem com o colonialismo, de se apropriar de culturas negras e indígenas, e esses produtores dessa cultura, às vezes, acabam não ganhando com a produção da sua própria cultura. Acho que talvez focar um pouco nesse debate seria interessante, né? E hoje discutir a relação com o capitalismo, né? Então, a pessoa vai lá na loja, compra, sei lá, um pano que é da cultura, sei lá, do Marrocos. Ela já comprou esvaziada de sentido, né? Mas essas corporações já fazem todo esse processo de esvaziar e de apropriação, né? Acho que também de fazer a discussão com o colonialismo e o capitalismo é fundamental, né? Até porque o capitalismo é continuidade do colonialismo, né? A gente tem que perceber a escravidão dentro desse sistema colonialista é parte, é inerente, está imbricado, né? Não, é quase que um sinônimo, né? E o capitalismo é uma continuidade disso. Então, a primeira coisa, né, no processo de escravização, os corpos, né, o colonizador se apropriou do corpo, né, do escravizado. E, para além do corpo, todas as técnicas de trabalho, todos os saberes também, de certa forma, foram elementos tomados, né, dessas populações e usados, né, sem esses devidos créditos, né, para a gente falar em termos mais atuais. Então, você tinha, por exemplo, pessoas que eram escravizadas e que vinham de uma determinada região da África e que se buscavam, né, esses seres humanos em determinada região, dizendo que eles tinham sorte para encontrar ouro, né? E aí levavam essas pessoas para as Minas Gerais, dizendo que eles tinham sorte para encontrar ouro, quando na verdade não era sorte, era todo um conhecimento, né, que se tinha, todo o desenvolvimento de uma tecnologia, né, e de um saber, né, que fazia com que essas pessoas tivessem uma ciência para encontrar o ouro e as pedras preciosas, enfim, e o colonizador disse que aquilo era sorte, achava que aquilo era sorte, quando na verdade era um conhecimento que essa civilização trazia. Então, você tem toda uma desqualificação dos saberes, né? Então, todos os saberes, toda a ciência dessas civilizações, que, aliás, nem eram consideradas civilizações, né? Porque você tem tudo isso no bojo do evolucionismo. Então, você tinha a história da humanidade dividida em etapas, né? Você tinha a barbárie, depois você passava por todos os processos até chegar na civilização. E a civilização, né, o modelo de civilização era a europeia. Então, tudo aquilo que não era próximo da civilização europeia não era considerado civilizado. Portanto, quando esses povos eram chamados de primitivos, né, no sentido mais pejorativo da palavra primitiva, era justamente uma desqualificação e uma forma de dizer que eram povos que tinham a justificativa da sua dominação por conta de que eram atrasados, e até a própria religião católica colaborou com tudo isso, né, quando não deu a bula papal para o povo negro, atestando que o povo negro era humano, né? Que as pessoas negras eram humanas. Então, havia, de certa maneira, uma liberação para que se explorasse essa população e para que se tomassem todos os saberes e todos os elementos dessa cultura e fosse se expropriando dos territórios e tudo mais. E você sabe que quando você mata a cultura de um povo, você também mata esse povo. É aquilo que o Abdias fala no genocídio do negro brasileiro. Embora exista um genocídio real em curso, né,
corpos que são exterminados, a gente tem também o genocídio cultural, que é tão grave quanto esse, né, porque também faz com que as pessoas deixem de se reconhecer enquanto povo. Isso foi feito com o povo indígena e com o povo negro, e é um grande problema que a gente ainda hoje tem que enfrentar, porque também temos que passar por um processo de reconstrução da nossa identidade, e felizmente nós temos a memória preservada, a memória coletiva preservada e os territórios de resistência. E a partir dessa memória, a partir desses territórios de resistência, é que a gente pôde reconstruir todos os nossos elementos culturais e, a partir daí, reivindicar a autoria de muitos elementos que estão na cultura brasileira, mas que as pessoas não têm a menor noção de que vieram das civilizações indígenas e das civilizações negras. Então, é preciso também que se faça um resgate histórico e se devolva a autoria para quem de fato criou. Então, esse é um outro processo que a gente precisa buscar, e eu acho que entender a apropriação cultural de uma maneira política é mostrar também que a resistência, por vezes, se sobrepõe ao próprio conceito de identidade, porque é o que permite, inclusive, que a identidade se construa. Né? Se não houvesse territórios de resistência, como o terreiro de candomblé, as rodas de capoeira, as rodas de samba, as escolas de samba, as periferias de uma maneira geral e todos os movimentos que se formam nas periferias, a gente não teria como construir a identidade de muitas pessoas. Então, pensar tudo isso dentro de uma lógica capitalista, que é a continuidade do colonialismo, é também um desafio, uma vez que você precisa resgatar uma série de elementos, reivindicar a autoria desses elementos e, principalmente, fazer com que a indústria, por exemplo, no caso da moda, devolva a esses povos originários aquilo que eles tomaram. Então, você vê que é muito frequente os povos indígenas do México têm uma criação de tecelagem muito rica de figuras, de desenhos, enfim, e vira e mexe, a indústria da moda, grandes grifes, vão lá, né, fazem coleções inspiradas nessa tecelagem, mas não étnicas, dão chama de créditos, né? étnicas. Sim, exato. E não dão sequer os créditos, não diz, e muito menos devolver alguma coisa para esses povos. Ou vão lá, sabe, no interior do Ceará, e compram, né, arrematam a produção daquelas rendeiras, utilizam nas suas criações, vendem a peso de ouro, sem devolver absolutamente nada para essas populações. Então, esse é um problema que a gente tem que enfrentar, e acho que quando chega nesse nível, a gente precisa, de fato, tratar isso de outra forma. Inclusive, do ponto de vista jurídico, já tem avançado alguns processos nesse sentido. Eu acho que aquela grife Carolina Herrera foi notificada pelo governo do México. Você tem aquela Kim Kardashian, acho que é esse o nome daquela socialite, que também foi notificada pelo governo do Japão, né, quando usou o nome kimono para uma grife de peças íntimas. Então, você já tem isso chegando na esfera judicial, na esfera jurídica, e trazendo grandes embates aí que vão levar esse tema da apropriação cultural também para ser entendido em outras esferas. Agora, do ponto de vista de como a estrutura determina a ação dos indivíduos, é importante a gente pensar na indústria capitalista como aquilo que está criando necessidades nas pessoas. Então, elas criam necessidades no consumidor, e o consumidor, obviamente, né, vai querer consumir aquilo que está na moda, aquilo que é descolado, enfim. Então, você tem uma série de elementos que são considerados elementos da onda, do momento, e aí você vai produzir isso em série, mas, obviamente, não vai nem dar o crédito e muito menos contribuir para que essas populações, que às vezes vivem em situação de muita vulnerabilidade, possam receber alguma troca, alguma coisa em troca, por aquilo que elas inventaram, por aquilo que elas muitas vezes produzem. Então, é importante saber, por exemplo, que eu posso ir para Paraty e comprar um cocar que o índio está lá vendendo na rua. Não tem problema nenhum, né? Até porque muitas vezes é o único meio que aquele indígena tem para sobreviver e para sustentar a sua tribo e o seu povo. Só que eu não posso chegar aqui, né, em São Paulo, e ir lá na 25 de março, comprar um monte de pena, olhar o cocar e tentar reproduzir em série para sair vendendo.
né? Então eu tenho que ter esse cuidado, né, de respeitar esse povo, porque é um direito do índio vender aquilo que ele tem enquanto produto, né? E ele tem que achar meios de sobreviver numa sociedade que é capitalista, e eu acho que o problema não é só o capitalismo, o problema é que o capitalismo não gera igualdade, né? Se todo mundo fosse igual no capitalismo, estava ótimo, né? Agora, o problema é esse, você tem sempre aqueles que são explorados, e muitas vezes o que é explorado é o elemento cultural desses grupos que já são historicamente inferiorizados, né? Você tem essa questão de quem é dominante e de quem é inferiorizado. Você tem uma questão de hegemonia social, e são esses grupos hegemônicos, claro, normalmente os grupos brancos, isso pode variar de acordo com os lugares da onde a gente estiver falando, mas geralmente é a população branca, é o grupo branco, por ser o grupo hegemônico, que se apropria de culturas inferiorizadas, normalmente as negras e indígenas. Então, isso dentro da esfera do capitalismo também precisa ser pensado justamente para que a gente veja quais são os valores que o capitalismo vem vendendo enquanto produtos que a gente deve consumir, mas também de que maneira eles estão devolvendo isso para as populações que criam. Geralmente não devolvem, e é por isso que o tema da apropriação cultural é tão importante, porque a gente precisa reivindicar que essas populações que geralmente vivem em situação de vulnerabilidade tenham, de alguma forma, suas produções reconhecidas e possam receber alguma coisa por isso. Eu começo o livro falando de Exu, né, usando uma frase que é do Pai Cid, né, que diz que a banca do mercado tem dois lados. Então, o Exu Olojá, que é o dono do mercado, é aquele que promove e preside todas as trocas, todos os escambos, intercâmbios. Então, ele é o senhor das trocas. E no mercado africano, né, nos mercados africanos, da África Negra de uma maneira geral, a lógica da acumulação não é a que vigora. O que vigora é a lógica da circulação. As culturas negras, de uma maneira geral, são culturas circulares. Até na nossa musicalidade, né, na nossa forma de culto, na nossa musicalidade, na nossa resistência, tudo é roda, tudo é circular, né, e tudo é reciprocidade. Então, a gente precisa pensar a partir dessas trocas, e eu gosto de dizer que se há troca, não há apropriação. Se há troca, não há apropriação. E a gente tem que saber que dentro de uma sociedade que se organiza a partir de privilégios, quem está na situação privilegiada, muitas vezes precisa reconhecer o privilégio e usar essa posição privilegiada para contribuir de alguma forma para que essa situação mude. Então, é muito importante que a gente saiba pontuar e não fique apontando tudo como uma apropriação cultural, porque senão, realmente, a gente não vai nem poder falar português, né? Porque, afinal de contas, você vai querer definir a assimilação e a aculturação como apropriação. E não é disso que a gente está falando. A gente está falando de símbolos de resistência. E quando esses símbolos de resistência são expropriados, quando eles são roubados, quando eles são tomados do seu território de origem, aí sim a gente está diante de um fenômeno de apropriação cultural. Eu falo, né? Maravilhoso, eu estou aqui babando, imagina, todo mundo aqui achando incrível. Eu acho interessante é fundamental esse ponto que o senhor traz, pai, porque é isso que incomoda, né? As pessoas querem usar, sei lá, turbante, mas ninguém quer ir na manifestação contra o genocídio do povo negro, né? Então, todo mundo quer usar a cultura, mas não quer se importar com a vida daquele grupo que produz essa cultura. Então, nesse sentido, eu acho que é importante a gente entrar no candomblé, porque tem muito essa questão, né? Branco não pode ir no candomblé. Infelizmente, a gente passa por um processo também de branqueamento do candomblé na mentalidade das pessoas, né? A gente vê pessoas de candomblé reproduzindo racismo, não respeitando, não entendendo que orixá é negro, falando que orixá é energia, que orixá é branco, né? Quando é uma religião afro-brasileira, né? Então, ninguém nega que Shiva é indiano, mas todo mundo quer negar que Iemanjá é negra, né? Então, às vezes, mesmo dentro do candomblé, isso existe. E eu gosto muito da frase que o senhor fala, que não é a questão que o candomblé sempre aceitou todo mundo, inclusive, né? Então, não é questão de ser branco, mas tem que ser um branco antirracista e que saiba que o candomblé é uma religião negra, né? Isso. E eu acho que isso é fundamental, né? Há um subtítulo no livro que fala justamente disso, né? Sobre os brancos no candomblé. E eu acho que o problema não é a questão do conflito racial. O conflito racial ele vai se dar na sociedade.
E, obviamente, que o candomblé não está fora da sociedade, nenhuma religião está fora da sociedade. Mas a grande questão é que, quando esses conflitos entram no terreiro, você tem toda uma negação e todo um apagamento da origem da religião, dessas religiões de matriz africana. A gente já tem todo um processo de sincretismo na Umbanda e a gente já tem todo um processo de branqueamento na Umbanda. Então, dentro do candomblé, isso não foi diferente. Você tem muitos terreiros que continuam reproduzindo valores da branquitude, que continuam, pior, reproduzindo os lugares sociais aviltantes para as pessoas negras, portanto, continuam reproduzindo racismo. Então, como é que pode, dentro de uma religião negra, de uma religião de origem negra, você reproduzir lugares sociais aviltantes para pessoas negras? Como é que você pode reproduzir o racismo dentro do terreiro de candomblé? Como é que pode a branquitude querer se impor e querer impor seus valores e seus privilégios dentro do terreiro? Então, contra isso, nós precisamos lutar, porque a gente precisa entender que o terreiro de candomblé é um território de resistência. É um território de resistência, um território que possibilitou, inclusive, a sobrevivência do povo negro. A sobrevivência do povo negro do ponto de vista cultural e do ponto de vista físico também, porque serve até hoje de abrigo para muitas pessoas que não têm suas casas, que não têm comida para comer. Poucas pessoas sabem que o terreiro de candomblé cumpre desde sempre uma função social fundamental nesse país. A primeira coisa que o candomblé devolveu para o povo negro foi a família. As famílias eram esfaceladas com o processo de escravidão. Isso era uma estratégia do sistema escravista. O candomblé reproduz a família, recria, reinventa a família extensa africana. Por isso que é pai de santo, mãe de santo, filhos de santo. Tudo isso é a reprodução da família extensa africana. Então, a primeira coisa que o candomblé devolveu ao povo negro foi a família, sem a qual é muito difícil você conseguir sobreviver, sobretudo num processo tão humilhante como um processo de escravidão, tão desumanizador como um processo de escravidão. Então, é muito importante que você perceba o candomblé como um território de resistência e que você perceba a negritude que está presente no modo de fazer. É um modo de fazer, é um modo de olhar para o mundo, é um jeito de estar no mundo, de pensar o mundo, de pensar a natureza, de pensar a vida, de pensar todas as coisas. O candomblé é ethos, é visão de mundo. Esse conceito de religar, de religião, não dá conta do que é o candomblé. Não dá conta, tanto que eu falo que não é incompatível você dizer, por exemplo, a mãe menininha do Gantuá se dizia católica, e muitas dessas mães de santo antigas da Bahia se diziam católicas, tinham uma formação, às vezes, católica muito praticante, eram de irmandades, o próprio terreiro saiu dessas irmandades que eram usadas, né, nesse processo de sincretismo e de assimilação e de aculturação, eram usadas como uma forma de você escamotear aquilo que a gente não podia fazer às claras. Né? A religião do negro era perseguida, era proibida, então tinha que se arrumar um jeito de fazer. E o jeito que a gente encontrou foi o sincretismo. Então o sincretismo também foi uma estratégia de sobrevivência e de manutenção, né, de uma tradição cultural. E de uma tradição que permite que essas pessoas continuem a existir enquanto relações sociais, né? Porque a pessoa ela é um complexo de relações sociais. E essas relações se dão primeiramente no terreiro, né? Com essa família extensa que é reproduzida, mas também com o orixá, que é um componente fundamental no sentido de reconstruir a autoestima do povo negro. Porque isso foi também destruído com o processo de escravidão. Então você veja que a escravidão nos arrancou a realeza, mas o orixá nos devolveu. Porque eu sou filho do rei de Queto, né? Eu sou filho do rei de Queto e pertenço a uma casa que é de Xangô, o grande rei. Portanto, eu sou filho de Xangô também, porque meu pai de santo era de Xangô, né? E continua sendo, porque a gente tem a prerrogativa de não morrer uma vez que a gente é iniciado no candomblé. Então, ele continua sendo de Xangô. Então, todos esses orixás, grandes reis, grandes rainhas, né? Guerreiros e guerreiras, enfim, nos dão a possibilidade de recobrar a nossa realeza e nos livram principalmente, especialmente hoje, nos livram desse estigma de submissão ao qual sempre, toda a vida quiseram nos colocar. Então é muito importante, Djamila, que as pessoas respeitem
esse espaço como um espaço negro, como um espaço de vivências negras. E as pessoas brancas que estão no terreiro, elas precisam compreender isso. E não tem problema nenhum elas abraçarem uma cultura negra, mas elas têm que saber que vai ser diferente. Quando eu e você, né, um homem e uma mulher negra, nos colocamos com as nossas insígnias, né, eu boto essa conta de orixá, você bota a sua conta de orixá, você bota o seu turbante na cabeça, a gente se reveste de mais um estigma. Além de preto é macumbeiro. E isso faz com que a nossa vida corra mais risco. Uma pessoa branca, quando ela se veste, né, com as suas roupas religiosas do terreiro, ela vai sofrer o racismo religioso. O racismo ele não vai recair sobre o corpo dela, mas sobre os símbolos que ela coloca em cima do corpo. Então, aqueles símbolos que ela coloca em cima do corpo é que vão sofrer o racismo e ela, obviamente, vai conhecer como é que essas coisas funcionam, uma vez que ela vai perceber a intolerância religiosa nas suas mais diversas manifestações, que vão desde um olhar até uma repreensão e chegam até as agressões físicas. Então, a gente precisa perceber que esses elementos, eles são impregnados de cultura, eles são impregnados de significado. E o significado desses elementos sempre vai remeter à sua origem negra. E é por isso que eles são, na nossa sociedade, elementos rejeitados. Então é importante que a gente possa situar isso dentro de um contexto histórico, mas principalmente dentro de um contexto de resistência. Você sabe que essas miçangas, né, que fazem meu fio de conta, elas são muitas vezes produzidas na China, na Indonésia, enfim, né? Elas não têm nada, às vezes, de africano, mas esse símbolo ele foi feito dentro do terreiro. Ele foi feito a partir de um modelo cultural, né, que diz que isso aqui, né, não importa onde a conta foi fabricada, onde a miçanga tenha sido fabricada, mas a partir do momento que eu faço dessa miçanga um fio de conta, banho isso em todos os axés das folhas, né, de todos os orôs que são feitos, e isso passa a ser um elemento sagrado para mim, isso passa a ter um significado para o meu povo, para a minha cultura e para a resistência do meu povo. Então isso precisa ser compreendido. Um terreiro, ele pode ser comandado por um pai de santo branco, ele pode ter um monte de branco dentro dele, mas ele vai continuar correndo o risco de levar uma pedrada cada vez que tocar um atabaque. Porque as pessoas não se incomodam com barulho, elas se incomodam com atabaque. Então, o racismo religioso, ele vai recair sobre o terreiro, ainda que as pessoas e as lideranças desse terreiro sejam brancas. Então, é preciso compreender que essas tradições vão estar sofrendo esse preconceito de origem, essa discriminação de origem, e o racismo, ele sempre vai perseguir, enquanto ele existir, ele vai perseguir as religiões de matrizes africanas e a intolerância religiosa, da qual as tradições africanas são alvo, elas são, na verdade, uma síntese de todo o racismo que o povo negro sofre desde sempre nesse país. Nossa, pai, perfeito, assim, que aula. Isso significa ainda mais a responsabilidade das pessoas brancas dentro do terreiro, né, pai? Elas sabem que vão sofrer, mas a responsabilidade em reconhecer, em saber a história do candomblé, que foi uma religião marginalizada, que o povo negro ainda é marginalizado, né? Então não dá para estar no candomblé, numa religião de matriz africana, e não se posicionar na sociedade de maneira antirracista, né? Perfeito, perfeito. Assim como não dá para estar na escola de samba e não se posicionar de maneira antirracista, não dá para estar na capoeira, né, e não se posicionar de maneira antirracista. É preciso entender que que todos esses territórios são territórios de resistência negra. Claro que eles foram se transformando. Eu acho que o Geraldo Filme, né? O Geraldo Filme era um grande cronista, e ali naquele samba Vá Cuidar da Sua Vida, né, tem todos esses elementos da apropriação cultural com relação à capoeira, com relação aos terreiros, né, tá tudo ali. E ele mostra o quanto os brancos também, né, ou seja, os dominantes, né, se apropriam dos territórios, se apropriam da cultura, se apropriam dos territórios. Quando eu estava trabalhando e pesquisando a respeito da Bossa Nova, né, porque a gente sempre viu a Bossa Nova com uma certa reserva, né? Porque a gente sabia que aquilo ali era apropriação, mas a gente não tinha os elementos que nos davam condições de dizer que era apropriação, né, com propriedade. Mas aí, na pesquisa, eu achei uma citação, né? Uma citação do Tom Jobim,
usando, né, todos os elementos de depuração, né, que precisava limpar o samba. Então você vê todos os elementos do racismo ali escancarado, né, e ele dizendo que ele se apropriou, né, de fato, né, não com essas palavras, mas usando o conceito, você via claramente que havia uma intenção da Bossa Nova em se apropriar do samba, né? Ele diz que o samba, que a Beleza. Bossa Nova. Desculpa, pai. Desculpa, gente, só para Aham. falar que aqui tem um capítulo sobre a música, que eu acho bom entrar nesse termo, nesse tema, e que ele fala que o Bossa Nova é um samba limpo, né? Um samba limpo, exatamente. E eu fiquei chocado, eu acho que muita gente fica chocada quando lê aquilo, e com isso eu não quero desmerecer a criação do Tom Jobim ou de qualquer outro compositor ou cantor da Bossa Nova, né? A gente reconhece, mas é importante que eles também reconheçam que o racismo está ali, ó, está incrustado neles, né? São brancos da Zona Sul carioca, obviamente que estão dentro de uma estrutura racista que vão reproduzir na sua produção musical o racismo, né? Quando você ouve aquele samba Minha Alma Canta, Vejo o Rio de Janeiro, Estou Morrendo de Saudade, o samba do avião, não é isso? Não é esse o nome? Só podia ser composto por um cara da Zona Sul carioca, porque preto não andava de avião nessa época. Um preto do morro vai andar de avião? Não andava. Então você tinha toda a preocupação dos negros do morro, né, de serem o mais alinhado possível, tanto na apresentação. Você não vê uma foto do Pixinguinha, por exemplo, sem um terno muito bem cortado, né? Você não vê Donga, João da Baiana, você não vê esses caras mal arrumados na foto. Clementina de Jesus, você não vê Clementina de qualquer jeito. Ela estava sempre bem arrumada. Por quê? Porque o negro tinha naquele momento que fugir do estereótipo do sambista, que era o estereótipo do malandro, do vagabundo, né? Justamente a lei da vadiagem era para quê? Né? Por que ainda hoje a gente ouve falar que muito preto junto não dá certo? Porque quando formava uma rodinha de preto, já tinha toda a repressão em cima. Então a gente precisa considerar esse processo histórico de perseguição que fez, inclusive, com que as pessoas negras se recolhessem e começassem a negar a sua própria cultura. O processo de branqueamento ele tem um efeito cultural importante. Não é porque muitos de nós, negros indisfarçáveis, né, Jamila, não podemos negar nossa cor. A gente não tem como negar nossa cor, mas a gente pode negar a cultura. E isso é uma forma de branquear também. Então a gente precisa pensar em outros aspectos de branqueamento, em outros aspectos de genocídio, e esse genocídio cultural ele é tão eficiente quanto o genocídio real e físico. Nossa, pai, a senhora entrou num tema que eu considero fundamental, porque a própria criminalização do samba e da capoeira afasta, né, a população negra, porque eram presos, porque o samba foi criminalizado, acho que é bom dizer, né? Mas aí depois os brancos vão, se apropriam, ganham dinheiro com isso, e os grandes e as grandes sambistas, muitas vezes a gente nem sabe o que é o papel das mulheres no samba, as grandes damas do samba que a gente não sabe quem é, né? Ou que foram apagadas, e como que a criminalização contribui para isso, né? Sem dúvida, porque quem quer ser taxado de vagabundo, quem quer ser taxado, né, de bandido, e obviamente com toda a dificuldade que o negro já tinha de inserção no mercado de trabalho, por exemplo, se ele tivesse relacionado a essas coisas, a candomblé, a samba, a capoeira, a dificuldade ia ser ainda maior. Então, nesse sentido, né, e vários outros aspectos também, mas nesse sentido, quando você vê a negação da cultura, também é uma forma de você ser aceito. De você ser aceito, porque a grande questão que a gente está falando é de exclusão, no final das contas, né? Eu te excluo enquanto elemento, eu te excluo enquanto pessoa, enquanto indivíduo, mas a sua cultura é boa e eu quero. O acarajé é gostoso e eu quero comer o acarajé, mas eu não quero macumba. Agora, não adianta, você não tem outro jeito de fazer o acarajé. Você vai continuar fazendo acarajé com feijão fradinho. Você vai continuar fritando o acarajé em azeite de dendê. Portanto, ele vai continuar reproduzindo um modo preto de fazer. Um saber negro. Está ali, está no modo de fazer. Então, ainda que você mude o nome, e claro, a gente não deve aceitar nenhuma mudança nesse sentido. Por exemplo, você inventar uma capoeira gospel, tirar o nome dos mestres, dos golpes, dos orixás que aparecem nas cantigas da capoeira e botar Jesus, e botar louvores e assim por diante. Você apaga a memória de um povo. Capoeira é insurgência. A capoeira é insurgência. A capoeira é um grande símbolo de resistência, é ginga, né? E a gente tem que ter ginga, a gente tem que ter malandragem. Isso é qualidade do povo negro.
Ginga, malandragem é a nossa qualidade, porque se a gente não tiver ginga para se esquivar de bala perdida, como é que a gente faz? Né? Então, a gente precisa pensar que a própria malemolência, o próprio movimentar do corpo, que é muito nosso, é muito da nossa religiosidade, né? O nosso corpo tem memória, o nosso corpo é impregnado de memória. A gente dança no terreiro, a gente dança na capoeira, só que a nossa dança também é oração, a nossa dança também é luta, a nossa dança é resistência. Então, a gente precisa pensar, a partir desse viés, né? Considerando a apropriação como um elemento fundamental de resistência política, não só cultural. A gente precisa pensar que o candomblé se formou lá na Barroquinha como um movimento que buscava a ascensão do povo negro. A capoeira, enquanto insurgência, ela também colaborou para todas as revoltas do povo negro. Ela também promoveu, de certa forma, a sobrevivência do povo negro, seja se esquivando das balas, seja criando uma aura de respeito e medo. Você sabe, Djamila, eu nasci na Casa Verde e falo isso com muito orgulho, né? Para quem não conhece, a Casa Verde é um bairro negro de São Paulo. E na Casa Verde a gente convivia com todas essas coisas, né? E eu me lembro que tinha uma certa aura de medo, né? Quando as pessoas diziam que eram da Casa Verde, porque era o bairro negro de São Paulo, como hoje, né? As pessoas falam que são da Zona Leste, né? Todo mundo já olha com uma certa reserva, né? E na minha época, quando a gente dizia que era da Casa Verde, também tinha essa certa aura, que era uma aura de medo, mas que também impunha um certo respeito, né? Impunha um certo respeito, porque, afinal de contas, o elemento negro, para ser respeitado nessa sociedade, ele teve muitas vezes que usar da força das suas divindades, mas também da força dos golpes da sua capoeira, da sua tiririca, como existia aqui em São Paulo, enfim, do maculelê e assim por diante. Preto que não soubesse lutar, né, às vezes até com o seu corpo, ele realmente estava fadado a ser morto. E ainda hoje é assim, A gente tem que lutar com todas as armas. Hoje a arma que a gente tem, né, é isso aqui, né? A gente tem essa possibilidade de usar as redes sociais para gritar, como no caso recente de racismo, que todos nós nos organizamos não só para gritar, mas também para cobrar de quem está em silêncio, para cobrar de quem não tem feito nada, de quem continua, né, se favorecendo de todos os privilégios que essa sociedade coloca para quem está na hegemonia, mas que não reverte isso em momento algum para a população que está morrendo de bala perdida o tempo todo nas comunidades e favelas por esse Brasil afora. Então, a gente precisa pensar em tudo isso e pensar que o tema da apropriação cultural está imbricado com tudo isso, porque parece um tema banal. Você fala de apropriação cultural, tem gente que fala, isso é bobagem, né? Mas eles esquecem que a apropriação cultural promove um esvaziamento de uma cultura que, por sua vez, promove um apagamento de um povo. E se esse povo é apagado, ele não existe. A invisibilidade vai sendo reproduzida ao longo de gerações. Então, se já não existe mesmo, para ele tomar um tiro e desaparecer, é só menos um. Então a gente precisa pensar que são pessoas, que são vidas que estão sendo desvalorizadas, quando a gente também desvaloriza esses elementos culturais, esvaziando esses elementos de significados, arrancando esses elementos da sua origem. Então, é um tema sério, é um tema que precisa ser pensado com seriedade. E não é isso de pode ou não pode. Né? Quando a gente lembra do turbante da Tawane, por exemplo, ali foi uma perda de oportunidade. Mas ela reagiu, independentemente dela estar doente ou não, ela reagiu como uma pessoa branca reage diante de uma repreensão de um negro, né? Um branco não aceita aquilo que vem de um negro, um branco que não é consciente, que não é aliado e que está reproduzindo essa estrutura racista. Ele nunca vai aceitar o saber que vem de um negro, por exemplo. Ele nunca vai aceitar a ascensão de uma pessoa negra sem desqualificar essa pessoa. E foi isso que a gente viu nesse episódio mais recente, mas também a gente viu no episódio do turbante, porque, segundo contam, né, até hoje a gente não sabe se isso é lenda urbana ou se isso é verdade, mas segundo contam, ela foi interpelada por uma mulher negra que disse que ela não poderia usar turbante, e ela disse, eu uso sim, e pronto, e acabou, e adeus. Então ela já encerrou o assunto. Ela não quis ouvir, ela não abriu o diálogo, e eu acho que o grande problema da nossa sociedade é não se abrir para o diálogo. Quando a gente não se abre para o diálogo, quando a gente vê um tema como esse da apropriação cultural e diz, isso é uma bobagem, então a gente quer continuar reproduzindo. As coisas estão boas como estão.
Então, para quem a coisa está boa, é óbvio que ninguém vai querer discutir lugar de fala, ninguém vai querer discutir encarceramento em massa, empoderamento, racismo estrutural, racismo recreativo, interseccionalidade. Ninguém quer discutir essas coisas, ninguém quer discutir apropriação cultural. Só que aqui está a condição de sobrevivência de um povo. A gente precisa resgatar esses elementos culturais, porque são eles que vão nos devolver esse lugar que a gente precisa ocupar, que sempre nos foi devido nessa sociedade. A gente precisa retomar aquilo que nos é devido, esse lugar social de poder, porque é assim que a gente precisa estar para transformar e para interferir de alguma forma nesse processo histórico. Nossa, pai, que aula, que aula. Gente, vocês estão perguntando aqui, a live vai ficar salva, fica 24 horas salva, aí depois vocês dão seu jeito para, enfim, para assistir, fica 24 horas, vai ficar nas minhas histórias durante 24 horas. A gente não vai abrir para perguntas, porque eu acho que é importante a gente escutar, também exercitar, né, a escuta. Então, vamos escutar todas e todas aqui, a gente já possibilitando esse diálogo, essa aula que o Pai Roger está dando para a gente, então vamos escutar. De novo, aqui relembrando o livro do Pai Roger, né, Apropriação Cultural, que está com frete grátis na editora, pelo site da editora Pollen. Então tem um livro aqui para quem quiser se aprofundar no tema. É importante a gente buscar conhecimento, valorizar os saberes negros, comprar livro das pessoas negras, né, gente? Para poder ler e se aprofundar. E, pai, acho que uma pergunta que é interessante ao mesmo tempo que se apropriam, né, da nossa cultura, e de novo, como você falou muito bem, não é um assunto banal, porque isso faz parte da estrutura racista, né, que nos mata. Tem uma questão que as pessoas brancas querem estar no candomblé, elas querem estar no samba, no contexto dos Estados Unidos, cantores de jazz, cantar o axé, né? Aqui na Bahia tem toda essa questão do axé e tudo mais. Só que quando a gente... Exatamente. Só que é interessante que quando a gente aí quer, por exemplo, entrar na universidade, ou ir num restaurante bom, ou ir num baile, sei lá, que uma pessoa veio aqui e fala, vocês foram no baile da Vogue. Aí eles vêm criticar a gente por estar nesse espaço. Gostaria que o senhor falasse sobre isso, porque tem muito esse lugar de que eles querem se apropriar da nossa cultura, mas eles não querem que a gente esteja em outros lugares, ou que pessoas negras não podem ascender socialmente, como se a pobreza não tivesse sido imposta para a gente, né? Então, ao mesmo tempo que eles querem se apropriar, eles não querem que a gente esteja em outros espaços. Gostaria que o senhor falasse sobre isso. Como se a pobreza fosse inerente à nossa condição, né? Eu vou no baile da Vogue há 6 anos, né? E vou continuar indo enquanto vida tiver, porque adoro carnaval, e adoro carnaval em todos os sentidos. Acho que o carnaval é uma festa muito nossa e a gente precisa ocupar determinados espaços. É importante que a nossa presença seja vista, notada, e que a gente saia desse estigma de pobreza. Eu não sou... A Macota Valdina, dizia que ela não era descendente de escravos, ela era descendente de um povo que foi escravizado, mas eles eram reis, né, e rainhas em sua origem. Então é importante que a gente também retome essa realeza e comece a ocupar esses lugares que nos são devidos, né? Então, uma coisa é você achar que porque o índio está usando o celular ou está usando um boné de beisebol ou um calção da Adidas, você pode ir lá e usar o cocar como bem quiser. Né? Então, desde quando, né, um índio de calça jeans ele está se apropriando de alguma coisa? Né? Desde quando a calça jeans é um símbolo de resistência para algum povo? Então, a gente também tem que considerar o que são símbolos dentro da cultura que os criou. Então, é importante que você respeite os símbolos dentro da cultura em que eles foram criados. Né? E, a partir daí, você não vai, obviamente, contestar as assimilações que são feitas. Né? E o que é um elemento de poder hoje? A gente não vai conseguir recriar o reino de Wakanda, né? É só no cinema mesmo.
A gente não vai conseguir recriar esse reino. Então a gente precisa buscar espaços de poder, a gente precisa buscar espaços de representatividade. A gente tem que estar na política, e a política é essa política que está sendo construída hoje. Então a gente precisa ter candidatos, esses candidatos têm que ter investimento, e eles têm que buscar votos, eles têm que estar lá, eles têm que apresentar projetos e assim por diante. Então é legítimo que a gente busque participar, né, da vida política e dessa política que se faz neste tempo que a gente vive. A gente não está fora do nosso tempo e a gente não quer voltar para a África, não é essa a questão. Né? Se eu tiver que voltar para a África, eu vou voltar para conhecer a terra dos meus ancestrais, eu vou voltar para conhecer a África, como eu conheço outros tantos lugares, mas não é a minha intenção, né, reconstruir um reino que talvez eu não tenha elementos para reconstruir. A minha luta é para construir um tempo de igualdade e justiça hoje, nesse tempo que eu vivo, e conseguir estar nos lugares que o meu povo merece estar. Então, a universidade é um espaço em que a gente sempre foi olhado de outro jeito, né? A nossa presença não era notada ali, né, enquanto a gente estava de segurança, varrendo o chão, servindo café. Aí a nossa presença não é notada. Mas quando a gente começa, né, a ocupar os bancos da universidade, a gente também começa a incomodar. Haja vista toda a exacerbação do racismo quando o sistema de cotas foi implementado. Mas também a gente não pode deixar de perceber que a diferença que isso fez para a ascensão e pequena ascensão do povo negro é muito aquém do que a gente quer, é muito aquém do que a gente merece, mas talvez a gente já tenha ido muito além do que eles imaginavam. Então é muito importante, né, e por isso que eles vão sempre negar, e eu acho que nosso povo tem que parar de fazer esse discurso, né, tem que parar de cair nessa falácia de que a gente não pode estar em determinados lugares. Porque é isso que eles querem que a gente faça, fique se digladiando entre nós, né? E deixe de discutir aquilo que é importante. Obviamente que os privilégios têm que ser reconhecidos, que o pacto narcísico da branquitude existe, a Cida Bem demonstrou isso claramente, ela nominou esse pacto que está aí, está acontecendo, e não é combinado, ele acontece, é do inconsciente deles, por quê? Porque tem toda uma formação para que isso aconteça, tem toda uma estrutura que está ali, ó, determinando a ação dos sujeitos. O que as pessoas não percebem, Jamila, é que o racismo, ele faz os corpos se movimentarem. Um corpo se mexe, se move diante de um negro de uma forma diferenciada. Assim como um negro tem reações físicas quando vê a polícia que são muito diferentes da reação de uma pessoa branca. Porque quando eu vejo um carro de polícia, eu vejo a minha existência de alguma forma ameaçada. Então a gente precisa pensar que não é igual ser negro e ser branco, mas a gente gostaria que fosse. Mas para que isso aconteça, a gente também precisa ter uma construção que faça com que a estrutura promova a igualdade desde sempre. E isso precisa começar lá atrás, numa educação antirracista, num trabalho e numa inserção no mercado de trabalho que seja antirracista e que dê oportunidade, né? Então, não tem cabimento. Eu, por exemplo, quando fui baleado, né, numa tentativa de assalto em que eu era vítima, quando eu cheguei no hospital, eu fui confundido com ladrão. Né? Isso não aconteceria com um branco. Um sobrinho meu foi parado pela polícia e quando o cara mandou ele cruzar os dedos atrás da cabeça, ele fez assim, ó, atrás da cabeça. Botou isso aqui atrás da cabeça e tomou um tapa do policial. Agora, que mãe branca vai se preocupar em ensinar um filho como se cruza o dedo atrás da nuca? Né? Nenhuma mãe branca tem essa preocupação. E veja, nós, negros, temos uma série de coisas que a gente faz e que hoje são inconscientes. Né? A gente não joga fora a notinha do mercado. Né? Você já reparou isso, Jamila? A gente só joga fora a notinha do mercado quando chega em casa e olhe lá. Porque eu conheci um que tinha uma gaveta em que guardava todas as notinhas do mercado. Né? A gente sai, eu te deixo em casa. Aí a primeira coisa que você fala, pai, quando chegar em casa me liga. Porque a gente sabe, né, nessa de dar uma carona, de um deixar o outro na porta da sua casa, quando você vai voltar sozinho, enquanto você não chega em casa e diz, ó, tô bem, o outro não dorme. Porque a gente sabe que pode acontecer um monte de coisa com uma pessoa negra no meio do caminho. Então, são essas coisas que a gente não gostaria de continuar vivendo. São essas coisas que a gente não quer continuar vivendo. Agora, o que é bom, por que eu não posso usufruir do que é bom?
Eu quero bom carro, eu quero a boa casa, eu quero a minha piscina para eu tomar meu sol e pegar minha cor no final de semana. Eu quero tudo isso. Eu quero viajar de classe executiva, de primeira classe, eu quero ir para Paris, eu quero ir para Nova York, eu quero comer nos melhores restaurantes, eu quero ter dinheiro, eu quero usufruir. E eu tenho esse direito, não é? Agora, como é que eu posso chegar nesses lugares, né, e esquecer de onde eu vim? Até porque, Jamila, o cara chega aqui, o carteiro chega aqui e tem que entregar alguma coisa, ou alguém que vem na minha casa entregar alguma coisa, e eu vou atender a porta, o cara pergunta cadê o dono da casa. Então, eu não posso perder de vista que ainda que eu tenha acesso a bens de consumo, eu não deixei de ser preto. Eu não deixei de ser preto. Eu posso estar no melhor carro, As pessoas vão querer saber de onde vem aquele carro. E elas vão criar um monte de teorias na cabeça delas. É pagodeiro, é jogador de futebol, ou é traficante, né? Porque são essas coisas, né? As pessoas sempre questionam os lugares que a gente consegue acessar. Como é que você fez para estar lá? Como é que você conseguiu estar ali? Né? Então, sempre é de um jeito escuso, né? Sempre imaginam que a gente chega pela porta dos fundos. E eu quero entrar pela porta da frente. Eu quero entrar pela porta da frente em todos os palácios que eu puder entrar. Eu reconheço, Djamila, que o que me levou, em todos os palácios que eu já estive, o que me levou a esses palácios foram 16 búzios. 16 búzios. Porque se eu não fosse Pai Rodney, certamente eu não seria mais nada. Se eu não fosse Iaô, que é o título do qual eu mais me orgulho, eu não seria nem Babalorixá. Então, eu tenho que me orgulhar de ser iniciado no candomblé e de ser um orixá, porque foi justamente isso que me permitiu atender a todos os lugares que eu pude estar e alcançar essa realeza que ainda nos é devida. Eu não cheguei nem na metade de onde eu quero estar, então tem muita coisa, né, Djamila? É só o começo, como a gente gosta de dizer. É só o começo. Pai, vai acabar a qualquer momento, porque o Instagram derruba, já está chegando em 1 hora. Então, Isso não quer dizer que a gente não está fazendo a discussão do capitalismo, de como que o capitalismo é estrutural, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O que a gente está dizendo por que é a gente que tem que sustentar tudo isso sempre, né? Então as pessoas não podem confundir. Então, para terminar, pai, a gente tem 3 minutos, essa aula maravilhosa vai ficar salva aqui, 24 horas. Livro do Pai Rodney, Apropriação Cultural, vamos ler. E, pai, considerações finais, que eu acho que é importante, sobretudo fazer essa discussão da culpa, para a gente não ter culpa, né, de ser feliz, né? A gente pode terminar com isso? Claro, a culpa não é nossa, nós temos uma obrigação ancestral de ser feliz. Então, estejam nos melhores lugares, estejam da melhor forma, estejam com felicidade. A felicidade é uma obrigação ancestral do povo negro. Foi isso que nos permitiu atravessar todo o processo de escravidão e ainda nos permite sobreviver ao racismo e a todas as opressões. Então, eu deixo um beijo carinhoso para você, Djamila, e através de você eu abraço todas as mulheres negras, todas as pessoas que estão lutando pelas nossas causas. Ai, obrigada, pai. Obrigada a todo mundo que assistiu. A sua bênção. Eu sou aqui, vou dar meu testemunho de quanto que esse homem, o Ilê que esse homem toca mudou a minha vida e quanto que é importante para a gente se ressignificar a partir da nossa ancestralidade, né? Eu sou uma mulher de Oxóssi, o quanto que isso, a minha visão de mundo é outra hoje, e o quanto que é importante a gente entender esse espaço sagrado como um espaço em que a gente olha o mundo por uma outra perspectiva, né? Porque o candomblé não é só uma religião, é um modo de ver o mundo, né? De ver a vida. E que a gente possa ver a vida com muito mais cores, né? Todas as cores. É isso, gente. Olha aqui, apropriação cultural de novo. Comprem o livro, é importante a gente valorizar os saberes negros. A coleção Femininos Plurais é uma coleção com autores negros, didática, acessível no preço, e é importante a gente valorizar isso. Não é fácil manter um projeto independente. A gente precisa de dinheiro, por exemplo, para fazer isso. A gente não somos grandes corporações, não somos grandes editoras, né? Então a gente precisa fazer uma discussão mais honesta sobre dinheiro enquanto povo preto, né? O quanto que é importante a gente acessar, porque senão a gente não consegue publicar, o dono da gráfica não vai publicar porque eu sou bonita, né? Então acho que é importante a gente fazer uma discussão fundamental de valorização dessas iniciativas para que essas iniciativas possam permanecer, né? E para isso a gente precisa fazer circular isso entre nós, entender que a importância da gente visibilizar os nossos saberes, né, pai? É isso mesmo, é isso mesmo. E vamos juntos, vamos juntos. Vamos juntos.
Beijo, gente. A ficar salvo, sua bênção, meu pai. Te amo. Obrigada, gente. Ficou até agora. Beijo para todo mundo. Obrigado, obrigado. Obrigada. Beijo. Beijão.